Olá, mundo! Boa tarde! Hoje, nesse vídeo, eu queria falar sobre uma temática muito importante para as pessoas que temem e amam o nome de Deus, que se refugiam no nome sublime de Jesus Cristo e que querem viver na presença do Espírito Santo, o livre-arbítrio. Deus criou os seres humanos com o dom do livre-arbítrio. Deus não nos impõe a sua vontade. Ele deseja que nós, através do nosso esforço pessoal e da nossa evolução moral e ética, consigamos desenvolver um coração aperfeiçoado moralmente e aperfeiçoado eticamente, para lhe oferecer louvor, para lhe oferecer sacrifícios voluntários, mas não sacrifícios como no Antigo Testamento, através da morte de animais e etc., mas sacrifícios morais, que são quando a gente abre mão de alguma prática que a gente estava acostumado, ou que a gente se sentia dependente, ou que a gente até mesmo gostava, para poder louvar melhor ao Senhor Deus e para no intuito de seguir melhor a vontade do Senhor Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando na continuidade da nossa vida a gente interrompe um pouco o fluxo das coisas, olha para os nossos costumes e diz: não, peraí, isso aqui me faz bem, eu acho que me faz bem, eu tô acostumado, eu acho que eu dependo disso, mas eu não vou fazer mais isso, para louvar a Deus com mais pureza, para louvar a Deus com mais inteireza de caráter, com mais purificação, com mais retidão. Eu quero agradar mais ao meu Senhor, a Deus. Então eu vou retirar esse hábito aqui, esse costume aqui da minha vida. Isso é o sacrifício que Deus espera de nós. E isso é um exercício lúcido do livre-arbítrio que Deus espera de nós. Esse é o sacrifício de louvor que o salmista prega e que é o que Deus espera de seus filhos. E uma passagem bíblica que nos ensina as consequências do mau uso do livre-arbítrio, porque todas as pessoas do mundo têm o livre-arbítrio e podem exercer ele da forma que bem entenderem, mas todas elas serão submetidas às consequências das suas ações e às reações humanas, legais, instituídas pelas leis dos seus países e mundiais, das suas ações, e também as leis divinas consequentes às suas ações, e algumas ações atrairão maldição sobre as suas cabeças. E uma passagem que nos diz isso está em Gênesis 4, no assassinato que Caim faz contra Abel, seu irmão. E começa assim, Gênesis 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que iraste? E por que lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Acabou no versículo 12. Então, assim, Deus recebeu a oferta de Abel, que não era o primogênito, porque encontrou em Abel o sacrifício de louvor que ele espera através do livre-arbítrio. Ele encontrou pureza, purificação, retidão, sinceridade, santificação na oferta de Abel. E aquele louvor lhe foi agradável. E ele aconselha Caim a se retificar e oferecer um novo sacrifício a ele, de uma forma edificada, de uma forma justa, de uma forma retificada. E Caim, ao invés de se justificar perante a Deus, de melhorar o seu caminho, de retificar as suas veredas e oferecer um novo sacrifício, uma postura que se melhorasse diante de Deus, ele se rebela contra o juízo divino. E Deus o aconselha e o adverte. Ele diz para Abel: não se irá contra o seu irmão. E quando Caim se rebela contra Deus em primeiro lugar e ataca Abel cruelmente, Deus ainda pede a confissão de Caim. Ele pergunta: e onde está o seu irmão? Esperando ouvir a verdade, uma verdade de um coração arrependido, de um coração que tem temor ao Deus onipotente, onisciente, onipresente. E Caim não está arrependido, Caim não confessa a verdade, Caim não demonstra arrependimento e mente para Deus, debocha de Deus, tem desdém pela verdade. Então Deus lança seu veredito de maldição sobre aquele assassino que se tornou Caim e diz que a terra confessa a maldição do assassinato do justo Abel, porque tem pecados que amaldiçoam a vida da pessoa para sempre. O derramamento de sangue é um pecado que amaldiçoa a vida da pessoa, mas a gente não precisa chegar num ponto tão ruim da vida da pessoa, que é o derramar de sangue, para ser amaldiçoado. Tem muitos pecados anteriores a esse ponto que amaldiçoam a nossa alma. A manipulação, a mentira, a opressão, a omissão, a inveja, o malfazejo, a injúria, a blasfêmia, a calúnia, todas essas coisas que atrapalham a vida alheia, que cerceiam a vida alheia, que violentam a vida alheia,
que limitam a vida alheia, que trazem prejuízo e dano ao livre-arbítrio das outras pessoas, também amaldiçoam a quem está fazendo isso. Deus, através do ensinamento do Filho dele, unigênito, Messias aguardado e profetizado, Senhor Jesus Cristo, nos ensina que nós não devemos julgar a ninguém, nos ensina que nós devemos entregar a justiça a Deus, nos ensina que nós devemos abençoar a quem nos amaldiçoa, nos ensina que se pedirem-nos a túnica, nós devemos dar também a capa, em que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, não é pra gente ser hater de ninguém, não é pra gente criar hater, não é pra gente julgar e analisar ninguém, a gente não é juiz de nada, a gente não é juiz de ninguém, o juiz verdadeiro está nos céus e no nosso coração e ao nosso lado e acima de nós, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o Pai nosso, que é o Senhor Jeová Tsidkenu, Senhor justo juiz de toda a terra, Senhor nossa justiça, o nosso Deus. Então, com esse vídeo, eu espero que a gente faça uma reflexão sobre o uso do nosso livre-arbítrio, porque nós somos livres, dados por Deus essa garantia, para fazer o que quiser, mas o que a gente quer fazer sempre terá consequências, consequências dadas por Deus, sejam elas bênçãos ou maldições, consequências dadas pelas leis do país e do mundo em que nós vivemos e consequências dadas pelas pessoas submetidas às nossas ações. Então vamos ter cuidado, porque o livre-arbítrio não nos exime das consequências. E vamos garantir que o nosso livre-arbítrio seja um canal de bênção ao mundo e às outras pessoas e um canal de louvor a Deus. Aleluia, mundo. Boa tarde.